Olá, meus queridos e minhas queridas! Sejam muito bem-vindos novamente ao Renologia, este humilde canal que vos traz e vos oferta conteúdos completos de biologia e ciências para que você possa ter aí uma melhor preparação do Enem e dos vestibulares. Nós continuamos hoje com o nosso eixo temático de ser humano, abordando a genética e falaremos hoje da genética sexual, daquela que está ligada aos cromossomos sexuais. Mas, de antemão, venho aqui proferir este ritual que se torna um hábito. Estou falando bonito hoje, né? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveite e inscreva-se no canal. Ative os sininhos das notificações. Dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Quando nós falamos dos ácidos nucleicos, o ácido desoxirribonucleico DNA e o ácido ribonucleico RNA, e eu estou deixando o card desse vídeo aqui para vocês, nós comentamos sobre eucromatina, heterocromatina, a diferença do que é uma cromatina e do que é um cromossomo, e também falamos sobre o cariótipo, que é aquele exame no qual nós fotografamos os cromossomos de um indivíduo em máxima condensação e organizamos eles nos seus devidos pares de homólogos, de acordo aí com as suas características, né? Metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico, telocêntrico, tamanho. Aí a gente tinha os grupos de A a G e a numeração de 1 a 22 e o par sexual. Bem, por que eu estou trazendo isso de volta? Porque a determinação morfológica do sexo, né, daquele que é determinado no embrião, no feto, no período gestacional, ela se dá por conta dos cromossomos, tá? Se dá justamente por conta desse cariótipo. O que eu tenho na espécie humana? 46 cromossomos, sendo 44 autossômicos, ou seja, eu tenho 23 pares de cromossomos, sendo 22 pares autossômicos, né, autossomos, e eu tenho um par de cromossomos sexuais, que no caso da mulher, os homólogos serão X e X, e no caso do homem, os homólogos serão X e Y. Esses cromossomos, inclusive, morfologicamente, olhando a estrutura deles, eles são bem diferentes. O cromossomo X ele é muito mais parecido com o cromossomo do grupo C, um submetacêntrico de tamanho médio para grande. Já o cromossomo Y ele é muito mais próximo a um cromossomo do grupo G, que é um acrocêntrico de tamanho pequeno. Então a gente pode ver aí, inclusive na figura, a diferença bem clara entre esses dois cromossomos. No caso então da mulher, eu terei no grupo C a adição desses dois sexuais X, e no caso do homem, eu vou ter um X no grupo C e um Y no grupo G, formando meu par sexual. E aí é muito interessante isso, porque quem vai determinar o sexo de um bebê, de um embrião, né, na fase gestacional, quem vai determinar isso é justamente o espermatozoide. Por que isso? Quando a gente tem a formação dos gametas no processo de meiose, né, nós vamos dividir aí os pares de cromossomos homólogos, então um homólogo vai para cada lado, né? Então eu vou ter uma célula com metade da carga genética da célula original. Na mulher, quando eu for dividir os sexuais, eu vou ter só X para poder levar para cada um dos lados, ou seja, todos os gametas femininos possuem cromossomo
X como sexual. Já no caso do homem, como ele tem os dois, tá? Quando eu for fazer essa divisão dos homólogos, eu vou ter o Y indo para um lado, gerando espermatozoides com o cromossomo Y, e eu vou ter o X indo para o outro lado, gerando espermatozoides com o cromossomo X. Na hora da fecundação, um X já está garantido pelo gameta feminino, e aí, dependendo do cromossomo sexual que eu tiver no espermatozoide, eu vou ter um embrião masculino ou um embrião feminino. Vai depender justamente do cromossomo sexual que o espermatozoide porta. Se for um X, né, junta o X do espermatozoide com o X do ócito, tenho aí uma mulher. Se for um Y, junta o Y do espermatozoide com o X do ócito e eu tenho um homem que vai ser determinado. Óbvio, eu estou formando ainda o zigoto, ainda tem a fase embrionária, depois o feto, né, a fase fetal, né, mas eu estou aí determinando nesse momento da fecundação o sexo morfológico com o qual aquele bebê irá nascer, beleza? Então, de tudo isso, pensando então nessas informações que eu tenho, mulheres XX, homens XY, que eu tenho diferença entre a estrutura e o tamanho dos cromossomos X e Y, a gente consegue então estabelecer uma herança, uma genética que está totalmente relacionada aos cromossomos sexuais, tá? Então, a primeira dessas heranças que nós veremos é a herança ligada ao sexo. A herança ligada ao sexo é aquela que é restrita à parte não homóloga do cromossomo X. Falei bonito, mas talvez você não tenha entendido. Como a gente já viu nesse vídeo na figura, que a gente tem o cromossomo Y pequenininho e o cromossomo X grande, tá? Toda essa parte extra aqui, vamos dizer assim, que nós temos no cromossomo X é o que nós chamamos de parte não homóloga. Ela não corresponde com a genética do cromossomo Y. É claro, mesmo assim tem coisas não homólogas no Y e tudo mais, mas vamos levar desta maneira para que você possa entender do que a gente está falando. Tá? Então, essa parte não homóloga do cromossomo X possui genes que são de expressão tanto para os homens quanto para as mulheres. Porém, a gente precisa entender que na mulher nós temos os dois cromossomos X. Então, nós teremos para cada um desses genes o seu respectivo alelo. Então, um par de alelos determinando genótipo e fenótipo. Tá? Então, para as mulheres, muitas vezes, essas características da herança ligada ao sexo se comportam como características da primeira lei de Mendel. O problema está nos homens, porque como eu não tenho o outro alelo, já que eu tenho um cromossomo Y, tá? Aquilo que estiver no X será devidamente manifestado. Então, se for um gene recessivo, ele vai ser manifestado. Se for um gene dominante, ele também vai ser manifestado. Para que vocês possam entender um pouquinho mais e compreender, ter uma visão de como isso funciona, eu trouxe aqui no quadro de Punnett um cruzamento, tá? Que é de características ligadas ao sexo, uma herança ligada ao sexo. Vamos tomar como exemplo esse gene que é o gene H. E aí, no caso, como eu estou representando nos cromossomos sexuais, eu tenho o Xão H para a característica dominante, né? O Xão vem do cromossomo, o Xão Hzinho para a característica recessiva, Xão, mais uma vez, como eu falei, vem do cromossomo, e o Y, né, que na verdade mostra que eu não tenho esse gene no outro alelo, porque eu tenho lá um cromossomo Y, certo? Então, eu vou cruzar aí um homem que é Xão HY e uma mulher que é Xão Hzinho.
É importante a gente falar que, nesse caso, eu estou usando como exemplo uma característica que é a hemofilia. A hemofilia é uma deficiência nos fatores de coagulação sanguínea de alguns indivíduos, é uma característica recessiva ligada ao cromossomo X, tá? E quando eu tenho, então, sangramentos em portadores de hemofilia, eu dificilmente vou coagular aquele sangue e aí é necessário um processo de transfusão sanguínea. Nós já falamos de hemofilia, eu estou deixando o card aqui desse vídeo, mas nós falamos da hemofilia quando falamos do HIV, na nossa aula especial de HIV, porque o Herbert de Souza, que era um sociólogo na década de 80 e 90, criador do projeto Natal Sem Fome, ele era hemofílico e pegou HIV, né, por conta das transfusões de sangue. Ele é o famoso irmão do Enfio da música que consagrou na voz da Elis Regina, o Bêbado Equilibrista, mas é uma música do João Bosco e do Aldir Blanc, tá? Então, a gente já conversou um pouquinho sobre hemofilia nesse vídeo para poder falar do Herbert de Souza, beleza? Bem, voltando ao nosso quadro de Punnett, a gente tem a seguinte situação. Eu tenho aí, no homem, os gametas XH, ou seja, levando o cromossomo X com o gene Hzão, né, o gene dominante do H, né, e o gameta Y. Um vai determinar, então, mulher, o outro vai determinar homem, como a gente acabou de conversar. E tenho aí na mulher, né, a possibilidade do Xão Hzão e do Xão Hzinho. Né? Independente de qual gameta eu passar para a mulher, eu terei um cromossomo X, né, sendo transmitido nos gametas femininos. E aí eu resolvo o quadro de Punnett da forma mais tranquila possível. Então vou ter aí XH, que é uma mulher que não é portadora, XH, que é uma mulher que não é portadora da hemofilia, XHY, que é um homem não portador, e XHY, que é um homem portador da hemofilia. Outra condição genética que nós temos que segue esse mesmo modelo de hereditariedade é o daltonismo. No caso do daltonismo, eu terei uma deficiência nas células responsáveis por enxergar as cores, tá? Os cones, o nome dessas células é cone, tá? Eu tenho cones para enxergar verde, cones para enxergar azul e cones para enxergar vermelho. E a deficiência no daltonismo são nos cones que captam a luz verde e a luz vermelha. Então, os que são responsáveis por enxergar essas cores, o que dá para mim aí uma deficiência no reconhecimento delas e também nas cores que variam delas, como o laranja, como o marrom, tá? E aí, o que a gente percebe é o seguinte: existe um mito que a gente precisa quebrar aqui, de que não existe mulher hemofílica e que não existe mulher daltônica. Existe. É mais difícil que o homem? Sim, mas existe. Por que é mais difícil que o homem? Primeiro, como a gente acabou de discutir, o homem tem apenas um cromossomo X, então o que tiver nesse cromossomo X será manifestado. Se for dominante, normal; se for recessivo, hemofílico ou daltônico. Tá? No caso da mulher, é necessário obrigatoriamente que ela tenha os dois homólogos com alelos recessivos. Então ela precisa ser Xão Hzinho no caso da hemofilia, Xão Dzinho no caso do daltonismo. E olha só, para isso funcionar eu tenho uma condição. Primeiro, o pai precisa ser hemofílico ou daltônico, porque ele precisa passar um Hzinho ou um Dzinho para a sua próxima geração. E a mulher tem que ser, no mínimo, heterozigota para esses genes, para que ela tenha condição de passar um Hzinho ou um Dzinho. Então, assim, existe. É mais difícil? Sim, é mais difícil. Sem sombra de dúvidas, tá? Mas a gente não pode cair nesse mito de que não existe mulher daltônica ou mulher hemofílica. Para a gente só poder exemplificar, eu também trouxe um quadro de Punnett, no caso, né, que dá essa condição.
No meu quadro de Punnett, eu tenho exatamente essa condição. Eu tenho um homem daltônico e uma mulher que é portadora do gene, então ela é heterozigota, mas ela não é portadora do fenótipo daltonismo. E aí, quando a gente faz o cruzamento, eu vou ter aí XãoDzão e XãoDzinho, que é uma mulher portadora, porém não manifesta o fenótipo do daltonismo. Tenho aí um XãoDzinho, que é uma mulher daltônica. Tem um XãoDzão Y, que é um homem não portador e que não tem daltonismo. E tenho aí um XãoDzinho Y, que é um homem daltônico. Então, como a gente viu nesse quadro, a gente tem aí sim a possibilidade de ter mulheres daltônicas, mulheres hemofílicas, mas para isso eu tenho que ter obrigatoriamente o pai portador da característica e a mãe, pelo menos, portadora do gene, ou seja, heterozigota, beleza? Bem, essa é a herança ligada ao sexo. Ela está ligada porque se manifesta de maneira diferente para homens e mulheres, está ligada ao cromossomo X, né, diretamente ligada, mas as suas características são possíveis de manifestação tanto em homens quanto em mulheres. Agora a gente vai ver uma outra herança. A gente chama de herança restrita ao sexo. E aí, lembra, restrita, restrição, aquela que só tem para os homens, aquela que está determinada no cromossomo Y. A mulher não tem o Y, por isso ela fica livre dessas características. Óbvio que a principal característica da herança restrita ao sexo, que fica numa parte conhecida como SRY do cromossomo, né, do cromossomo Y, são as características sexuais masculinas. Tudo bem, até aí beleza. Mas nós temos uma outra herança restrita ao sexo, que é a hipertricose auricular. Olha que nome bonito, né? Olha só, olha, hipertricose auricular. Até parece chique ter. Mas você sabe o que é isso? É simplesmente ter pelos na orelha. Sim, pelos na orelha. Tinha até uma propaganda do Sprite, que eu não vou colocar aqui, obviamente, para não tomar strike, mas tinha uma propaganda do Sprite que falava de pelos na orelha. E é justamente isso que é a hipertricose auricular. Ela é uma condição genética, tá? Se o homem tiver lá o gene, da mesma maneira, a herança ligada ao sexo, ela vai se manifestar pelo aquilo que ele tem, porque não existe um alelo, já que o outro cromossomo é o X, tá? Mas se ele tiver lá o gene, ele vai manifestar aquilo que ele tiver e fica por isso mesmo, tá? Então, nós temos tanto a formação do aparelho reprodutor masculino na fase embrionária, na fase fetal, mas nós também temos aí o quadro da hipertricose auricular, os pelos na orelha determinada pelo cromossomo Y. Por isso, nós não vamos ver mulheres com orelhas peludas, tá? Essa é um caso. Tudo bem? Bem, a próxima herança que a gente vai ver, né? A próxima herança que eu vou trazer para vocês, ela tem relação com o sexo, mas ela não é determinada diretamente pelos cromossomos sexuais. Essa herança que eu chamo de herança influenciada pelo sexo, ela é uma herança autossômica. Porém, dependendo do que eu tenho nos cromossomos sexuais, se é XX ou XY, eu terei uma manifestação diferente dessas características. E aí, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu sou praticamente alguém que pode falar da principal característica estudada na herança influenciada pelo sexo, que eu estou falando da calvície. Óbvio que não é qualquer tipo de calvície. Hoje se tem condição de compreender que a calvície é mais um quadro de poligenia do que um quadro de primeira lei de Mendel e influenciada pelo sexo, tá?
mas um tipo de calvície específico, que é esse que dá as entradas, e também aqui o descampado franciscano, essa calvície que chama alopecia androgenética, nome bonito, né? Alopecia androgenética. Essa calvície, ela tem relação com um par de genes que a gente chama de gene C, e dependendo do que eu tenho nos cromossomos sexuais, eu vou ter uma manifestação diferente. Por quê? Porque a testosterona, o hormônio sexual masculino, que tem sua produção determinada pelo cromossomo Y, tá? A testosterona, ela faz com que esses genes da calvície tenham uma melhor expressão genética. Como que funciona isso? Vamos considerar a calvície como uma característica dominante. No homem, então, né, nós teremos a calvície quando eu tenho Czão e Czinho, né, homozigose dominante e heterozigose, e não terei homens calvos quando eu tenho Czinho. Já para a mulher, eu terei uma mulher calva, existe, tá? Quando eu tenho Czão, mas quando eu tenho a heterozigose, ou seja, o Czinho, eu não tenho expressão gênica forte o suficiente para gerar a calvície. Então, a mulher que tem o genótipo heterozigoto e o genótipo homozigoto recessivo, ela não é calva. A gente tem outras maneiras de se ver isso também. Então, eu peço muita atenção nessa hora, porque quando um exercício sobre calvície chega, é bom explicar por qual vertente está sendo olhado aquilo, tá? Todas, na verdade, são a mesma maneira de explicar o mesmo processo, mas existem vertentes diferentes. A vertente que eu acabei de explicar diz que a calvície é uma característica dominante, tá? Só que para as mulheres a heterozigose não consegue ser manifestada. Existe uma vertente que diz que a calvície é uma característica recessiva, porém, para os homens, a heterozigose já é suficiente de manifestação. Entenderam? Eu expliquei a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. E existe uma vertente que diz que existe aí uma inversão de dominância e recessividade. Ou seja, o que é Czão no homem é Czinho na mulher, o que é Czinho no homem é Czão na mulher, e aí a gente tem aí uma inversão de dominância e recessividade, tá? As três maneiras vão te explicar de uma maneira plausível para se entender, tá? Só que os livros didáticos trazem isso de maneiras diferentes. Eu já vi das três maneiras em livros diferentes, né? Inclusive aprendi na escola por uma, vi na faculdade por outra, quando eu fui ensinar em sala de aula tinha outra. E assim, dá um nó na cabeça, dá até você compreender que tudo está sendo falado da mesma maneira, tá? Então, toda vez que a gente vê um exercício de genética e que tratar da herança que é influenciada pelo sexo, é bom que para esse exercício ser validado, a gente tenha aí qual é a ótica que o autor daquele exercício está tomando para falar da hereditariedade da calvície, tá? Se é uma característica dominante, a mulher não consegue expressar na heterozigose. Se é uma característica recessiva e o homem já consegue expressar na heterozigose, ou se existe essa inversão de dominância e recessividade. Beleza? Bem, espero ter ajudado com esse vídeo. Esse vai ser o último vídeo, por enquanto, que nós traremos aí os temas de genética, tá? A genética pode voltar em outros eixos temáticos, tá? Mas a genética que a gente precisa para entender o ser humano já está mais que suficiente por aqui, tá? Vou trazer logo para vocês uma live de correção de exercícios sobre os temas de genética, falta a segunda lei de Mendel e todos os outros processos que nós vimos depois dela. Como de costume, quando eu anunciar a live, eu vou colocar lá os exercícios para vocês na aba comunidades, vou colocar também na descrição do vídeo para que vocês possam pegar e na live a gente resolve, tá? Deixo aqui também a dica, né? @renologia no Twitter e no Instagram, para você que quer dar uma complementadinha nos estudos, principalmente no Instagram, eu sempre coloco as imagens que eu
faço aqui para o canal, sempre com um resuminho para ajudar no estudo de vocês. Deixo aqui o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima!